Essa é a nossa Lua, um corpo rochoso que orbita ao redor de nosso planeta. Durante séculos, o homem vem estudando a Lua com a esperança de descobrir como ela se formou e como passou a orbitar a Terra. No entanto, o que se sabe é que nosso satélite natural é essencial para que haja vida por aqui. Um exemplo disso é a interação gravitacional entre a Terra e a Lua. A força da gravidade que a Lua exerce sobre a Terra e que a Terra exerce sobre a Lua causa uma espécie de cabo de guerra, também chamado de puxão gravitacional. Isso faz com que grandes massas de água, como os oceanos, se moverem dependendo da posição da Lua em relação à Terra. Mas uma simples descoberta pode tornar a Lua ainda mais interessante para o surgimento da vida em nosso planeta. Continue assistindo e descubra o motivo por trás do satélite natural ser tão essencial para a Terra. Também não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal se não for inscrito. Qualquer forma de apoio é especial para nós. Voltando ao assunto do vídeo, a colisão interplanetária que formou a Lua pode ter mais conexões com a história antiga da Terra do que jamais imaginamos. Sobre como a Lua se formou, existem várias teorias que poderiam explicar seu nascimento. Porém, nem mesmo com todo o aparato tecnológico dos tempos modernos, não foi possível determinar com exatidão qual das teorias seria a correta. Dentre essas teorias está a teoria de coacréscimo, propondo que a Lua se formou ao redor da Terra logo no início da formação do nosso Sistema Solar, em que logo depois da formação da Terra, teria sobrado material que ficou gravitando em volta dela, e com o tempo, acabou se aglomerando e formando a Lua. A justificativa para validar essa ideia é que o satélite natural, e o nosso planeta, têm algumas características em comum, como a idade das rochas existentes em ambas as superfícies. Porém, há diferenças significativas que ficam sem explicação, como a menor quantidade de ferro encontrada em solo lunar. Outra teoria é a da captura, propondo que a Lua teria se formado longe da Terra, mas teria sido capturada pela força gravitacional do nosso planeta, ao passar por perto dele. Porém, os cálculos demonstram que a captura pela atração gravitacional da Terra é praticamente impossível para um objeto tão grande quanto a Lua. Também tem a teoria da fissão, que segundo ela, a Lua e a Terra seriam inicialmente um corpo só, e nosso satélite teria se soltado da Terra enquanto ela ainda estava incandescente. A Terra teria começado a girar em torno de si mesma, com velocidade muito maior à que ocorre hoje, e assim pedaços ainda quentes foram jogados para longe. A teoria alega que a região do Oceano Pacífico corresponde ao pedaço que formou a Lua. A ideia não é muito aceita porque o espaço oceânico não seria suficiente para compor um astro das dimensões da Lua, e se ela tivesse realmente se desprendido da Terra, sua órbita seria outra. Por fim, temos a teoria da grande colisão, que é a principal teoria de formação da Lua desde 1975, e considera que um corpo celeste do tamanho de Marte, chamado Theia, colidiu com a Terra há cerca de 4,5 bilhões de anos, quando nosso planeta ainda estava em formação, e era uma grande bola pastosa e quente. E durante esse impacto, um pedaço do globo terrestre teria se soltado e formado a Lua. E essa última teoria é a que poderia explicar até mesmo as condições ideais para o surgimento da vida na Terra, já que esse impacto supostamente alterou o campo magnético da Terra, mas sabemos pouco sobre como esse impacto influenciou o campo magnético terrestre. O campo magnético protetor ao redor da Terra é tão forte que deve ter se formado logo no início de nossa história, mas há uma complicação no tempo, pois a Terra provavelmente foi atingida por um protoplaneta do tamanho de Marte há 4,5 bilhões de anos. Esse acidente pode estar ligado à forma como nosso campo magnético foi formado. Teorias anteriores não haviam reconhecido essa conexão potencialmente importante, disse David Hughes, um matemático aplicado da Universidade de Leeds. Essa colisão interplanetária foi tão colossal que criou pedaços de material que formaram a Lua da Terra, de acordo com a hipótese do impacto gigante da história da origem da Lua. Os cientistas estudam isótopos, que são tipos de elementos, meteoritos, e geologia há décadas, para restringir a formação da Lua, mas a hipótese do campo magnético não é completamente explorada. O campo magnético ocorre por meio de um processo de geodínamo, que exige que um planeta gire a uma certa velocidade, e tenha um fluido interior que possa conduzir eletricidade, entre outras propriedades. O núcleo externo de ferro fundido da Terra é onde ocorre a conversão em energia elétrica e magnética. O campo é autossustentável, pois o campo magnético induz correntes elétricas, e as correntes geram um campo magnético.
Mas como esse processo começou em primeiro lugar, ainda é mal compreendido. Em seu artigo, os autores do estudo dizem que essas são questões-chave que devem ser exploradas em pesquisas futuras, para determinar se o campo forte já existia antes ou apenas depois do impacto. Os autores enfatizam que há muito pouca informação no momento para escolher entre os cenários, mas eles acrescentam que o grande acidente não pode ser ignorado ao discutir como o campo magnético da Terra se formou. O campo está ligado à rotação relativamente rápida da Terra, no movimento de 24 horas, que é fundamental para manter o magnetismo vivo. O dínamo só funciona se for mantido, disseram os pesquisadores, e não pode ser reiniciado devido a restrições físicas no interior da Terra. No entanto, não está claro se o impacto causou o dínamo, ou se a rotação da Terra criou um dínamo forte no início de sua história, que seja forte o suficiente para resistir ao impacto. Ainda será necessário muitos estudos para realmente terem dados confiáveis. O principal autor do estudo, Fausto Catanel, astrofísico da Universidade de Chicago, disse que é essa característica notável, da persistência do dínamo terrestre, que nos permite fazer deduções sobre a história da Terra primitiva, e possivelmente incluindo como a Lua foi formada. Os autores acrescentaram que manter essa restrição de dínamo em mente pode ajudar futuros pesquisadores a determinar quando o campo magnético da Terra se formou, se foi antes ou depois do impacto. Eles também pedem mais estudos que aprofundem a história magnética da Terra, que é muito importante para a existência da vida em nosso planeta, pois é bem provável que se a Lua não existisse, a vida como conhecemos em nosso planeta poderia ser totalmente diferente, ou talvez nem existiria. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, por favor curte o vídeo e se inscreva no meu canal. Muito obrigado por assistir, e até a próxima.